Olá, tudo bem com você? Bispo Valdivino aqui de volta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós paramos na aula passada, bem nesse ponto aqui, aonde fala sobre qual o objetivo de estudar teologia. Vimos que o ser humano tem as suas indagações, o ser humano ele quer ter respostas para as suas indagações, e que a teologia ela traz algumas respostas satisfatórias, mas não tem respostas para tudo. Mas o relacionar com a teologia, o desenvolver com a teologia, o descobrir este caminho, vai nos fazendo também saber fazer teologia. E nós vamos então conseguindo ter um entendimento teológico, o entendimento das revelações de Deus, porque a teologia é construir uma resposta, é construir um caminho que nos leva a ter o conhecimento das coisas de Deus. Então, quando nós nos envolvemos, nós vamos cada dia mais conseguindo ter entendimento com isso. Mas se alguém deixar para lá, se alguém rejeitar essas fontes, se alguém não quiser se envolver com essas fontes, então não tem como, ele ficará na escuridão. Agora, hoje, qual o objetivo de estudar teologia? Estudar teologia tem como objetivo conhecer e compreender esse caminho, que tem dia para começar, mas não se sabe quando parar. Então, a teologia ela vai trazer o conhecimento desse caminho, compreender esse caminho. Né? Muitas vezes a gente tentar conhecer as coisas de Deus sozinho, sem a teologia, porque a teologia, como eu já disse, ela é um caminho que foi construído para nos ajudar a compreender as revelações de Deus. Então a teologia ela tem esse objetivo, conhecer e compreender esse caminho. Como é que eu agora vou traçar esse conhecimento? É o que essa matéria está fazendo. É o que nós vamos fazer nas outras disciplinas. Vai apontar o caminho para você, vai dizer assim, ó, começa fazendo isso primeiro, depois isso aqui em segundo, depois isso aqui em terceiro. A teologia vai te ensinar a construir uma escada para você devagarinho ir subindo e aumentando o seu entendimento. Agora, se alguém já quer começar lá em cima, se ele não tem uma mente preparada, se ele não conhece isso aqui que nós estamos dizendo, o caminho a ser percorrido, então ele não vai compreender. A Bíblia Sagrada ela tem passagens que muita gente pula, tem livros que muita gente pula, que não quer estudar. O livro de Levítico, as genealogias na Bíblia, ninguém quer ler e pula, mas se ela está lá, elas têm um fundamento, elas têm algo a nos ensinar. Então a teologia nos ensina a andar nesse caminho da maneira certa para compreender as revelações de Deus. E no curso de teologia aprendemos como estudar e o que estudar, que é outra coisa também. Quando nós estamos sozinhos, nós perdemos muito tempo, nós não sabemos o que estudar primeiro, o que estudar depois, nós não sabemos ordenar o conhecimento. E aí esse estudo, às vezes ele fica infrutífero, às vezes ele não produz conhecimento a contento, a pessoa então se desanima. Por isso que fazer um curso ordenado nos ajudará grandemente a avançar no conhecimento. Conhecer o conteúdo, as disciplinas e o método certo de estudar é outro objetivo, né? O que nós acabamos de dizer, conhecer o conteúdo, depois as disciplinas, o método certo de estudar. Muitas vezes as pessoas vão estudar sozinhas e aí compram um livro. É um livro que não tem didática, é um livro mais de testemunho, é um livro que conta uma experiência da própria pessoa, mas que não te ajuda no entendimento teológico. E a teologia não, ela vai também despertar uma consciência teológica em cada estudante, que é outra coisa importante, né? É esse despertamento teológico que a teologia vai fazer, te desperta para entender. E nós vamos saber que a teologia ela tem algo sério para nos ensinar. Agora aqui, a função da teologia.
Aqui eu coloquei só o resumo, e mais na frente, nesta apostila, nós vamos estar adentrando em cada detalhe. Função da teologia. Função prática agora, função prática da teologia. Depois que eu conheço as teorias, depois que eu conheço as partes técnicas de como estudar, a parte prática é essa aqui, demonstrar a existência de Deus usando os meios que nos foi disponibilizado. Usando aqui os meios que nos foram disponibilizados. Por quê? Porque nós temos, como eu já disse antes, muita coisa que já foi disponibilizada. Muita coisa que nós já temos para que nós possamos consultar, para que nós possamos observar coisas que já foram discutidas há séculos, formando as doutrinas, formando o entendimento. Né? Então, agora na área prática, a teologia vem demonstrar a existência de Deus usando os meios que nos foram disponibilizados. Ela também vem explicar o homem e a sua queda. Ela tem essa função. A teologia vai explicar como o homem foi criado, como Deus o criou, como Deus o formou, como ele veio estar nesta forma que ele se encontra hoje. Então a teologia tem essa função. E também explicar a sua queda. Explicar a restauração. Explicar o mundo vindouro e preparar o homem para ele. Porque essa é a outra finalidade. Depois que nós conhecemos, nós começamos a nos preparar e começamos também a preparar outras pessoas. A teologia faz isso. Apresentar ferramentas úteis para a aplicação desta disciplina em sua prática diária. Então, a teologia vai apresentar ferramentas úteis que nós poderemos usar no nosso dia, na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Como fazer? Compreender todos os ramos da teologia. Porque a teologia, ela não é algo só. Ela tem vários ramos. Ela tem várias áreas. Nós vamos estudar nessa disciplina 10 teologias sistemáticas. Então, existem várias doutrinas dentro da Bíblia. Tudo aquilo que Deus ensinou está tudo junto. Está tudo reunido junto. É tudo misturado. Agora, a teologia ela começa a separar uma coisa da outra. Começa a separar aquilo que fala só do Espírito Santo, depois aquilo que fala só da salvação. E assim a gente consegue ter um entendimento mais amplo. A gente consegue ter uma visão mais ampla quando nós estudamos teologia sistemática. Saber as áreas específicas da teologia, como as teologias sistemáticas, os nomes delas e o que cada uma delas estuda. Né? Teologia e seu envolvimento com missão. A teologia vai nos fazer ter um conhecimento mais a contento da missão. Qual é a missão dessa teologia? Qual é a missão também, depois que eu compreendo, a missão dada por Deus? A teologia me faz compreender o papel, né, e desenvolver esta missão. Aqui, ó, nesse ponto, já saberemos das abordagens da teologia, já teremos entendimento de sua função e iremos nos envolver com a missão. Então, quando nós chegamos nessa parte da missão, é porque a pessoa já entendeu, já leu, já estudou, sabe, agora ela vai ter uma missão, como essa missão que eu estou tendo aqui, missão de oferecer um curso, missão de ir nas igrejas, ensinar. Então, a teologia abre o nosso entendimento, tem essa tarefa de nos ensinar e fazer com que nós saibamos melhor qual é a missão da teologia e a missão cristã, a missão bíblica. A missão da teologia será o de facilitar esse entendimento a todas as pessoas, principalmente as que não terão condições ou oportunidade de buscar esse conhecimento como estamos fazendo. Para nós, cristãos, nos foi dada uma missão, qual seja a evangelização das nações. Daí podemos dizer que o motivo de termos conhecimento teológico é o de nos envolver nessa missão. Ter o conhecimento teológico
só por ter, pode se tornar soberba, orgulho. E ter esse conhecimento tão importante e não se envolver nessa missão será no mínimo o pecado da omissão. Então a teologia abre a nossa cabeça, né? O conhecimento bíblico, o estudo bíblico. A gente fala, muitas vezes as pessoas falam só teologia ou falam só estudo bíblico, mas é bíblico-teológico. Por quê? Porque tem muitas coisas que são bíblicas, porque já estão lá, né? Agora, a teologia, ela é um pensamento que foi construído. Para quê? Para facilitar. Por exemplo, a trindade. Não existe essa palavra trindade dentro da Bíblia. Mas a trindade, esse conceito de trindade, ele veio a existir como uma formulação teológica. Para quê? Para facilitar o entendimento desse assunto que é tão complexo. Então, nós estudamos questões bíblicas e questões teológicas. Aqui agora nós entramos no primeiro ponto da definição etimológica dessa palavra, teologia, que está aqui. O termo é extraído de dois vocábulos gregos, a saber, theos e logia, que significa, theos significa Deus, e logia, que significa tratado, estudo ou estudo sobre Deus. Sendo assim, teologia é o estudo ou tratado sobre Deus. Mas como nós já falamos, já demos aí na introdução, dizendo que o ser humano ele não encontrará respostas a contento para as suas perguntas. Então, quando nós dissemos que teologia significa o estudo de Deus, mas nós precisamos acrescentar essa outra definição aqui, que é a definição prática. A teologia tem como principal objeto estudar a revelação de Deus. Ela parte do princípio de que o conhecimento a respeito do Supremo Ser já tenha sido revelado. Esta revelação é o fundamento de todas as afirmações e pronunciamentos teológicos. O que não foi revelado não pode ser conhecido, estudado ou explicado. A teologia é a mais elevada reflexão acerca de Deus, quando é biblicamente conservadora. Então, essa resposta aqui, nessa definição prática, é o que nós precisamos saber. Teologia é o estudo de Deus, mas, numa definição prática, nós estudamos a revelação de Deus. Nós estudamos aquilo que Deus revelou. Porque se ele não se revelar, não teria como estudar nada. Então, teologia, em uma definição prática, é estudar as revelações de Deus. Né? Se a palavra teologia, no sentido etimológico, é estudo de Deus, na prática, na questão prática, é estudo das revelações de Deus. Então, nós vamos estudar a Bíblia Sagrada, nós vamos estudar os livros teológicos, nós vamos estudar as doutrinas teológicas, para que nós possamos ter essa compreensão de Deus. Mas tudo isso, o ponto principal, foi porque Deus quis se revelar. A teologia é o discurso concernente a Deus, a ciência do sobrenatural, a ciência da religião, o estudo sobre Deus. Essas definições representam diferentes enfoques do que é a teologia e contêm elementos comuns e outros que são particulares de cada autor. E, de certo modo, podemos dizer que a partir do momento em que começamos a refletir e a falar acerca de Deus, estamos fazendo teologia. Portanto, é importante que encaremos a tarefa com maior seriedade e precisão, pois se trata do estudo mais sublime que alguém possa dedicar. Quando a pessoa lê a Bíblia, quando ela vai na igreja e vai pregar, quando ela está falando de Deus, dando um testemunho, ela já está fazendo teologia. Agora, tudo que ela falar, tudo que ela explicar, tudo que ela testemunhar, vai partir do entendimento que ela tem das coisas de Deus. Se ela tiver um bom entendimento coerente, o testemunho dela vai ser coerente. Se ela não tiver, ela vai falar muita coisa que não diz respeito
de fato, a verdade teológica. Tá bom? Então a teologia tem todas essas funções e nós vamos continuar ainda com mais uma aula seguindo nos nossos estudos teológicos neste primeiro módulo que é Introdução aos Estudos Teológicos. Deus te abençoe, nos encontraremos no próximo vídeo, na próxima aula. Fique com Deus.